Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O tilintar dos halteres e o ritmo constante das esteiras preenchiam a academia no centro da cidade. Espelhos refletiam corpos em movimento, mas hoje, um silêncio peculiar pairava sobre a área de pesos livres. John Miller, um homem na casa dos 40, arrogante e autoconfiante, lançou um olhar crítico ao redor da sala. Ele tinha o hábito de menosprezar os outros, especialmente aqueles que pareciam menos experientes do que ele. Quando notou uma mulher negra ajustando seu equipamento com calma e precisão, não conseguiu conter um sorriso condescendente. Você não deveria levantar pesos tão pesados, disse ele em tom de deboche, aproximando-se. Você pode se machucar. A mulher ergueu o olhar, com um leve sorriso nos lábios. Ela respondeu calmamente, obrigada pelo conselho, mas eu sei exatamente o que estou fazendo. John caiu na gargalhada, uma risada zombeteira e cruel, pensando que poderia corrigir a arrogância dela com um exemplo humilhante. Deu um passo à frente, interrompendo o movimento e transferindo ligeiramente o peso do corpo, na esperança de distraí-la e provocar uma cena. Os outros na sala trocaram olhares preocupados. Mas John não tinha a mínima noção do que estava acontecendo. Quem ela era? Essa mulher não era apenas uma espectadora comum. Ela era a capitã Raquel Thompson, veterana da polícia de Nova York, conhecida por sua compostura e habilidade em desarmar até as situações mais tensas. Seu olhar calmo, porém penetrante, não demonstrava medo, apenas uma paciência que logo se transformaria em uma dura lição. Nas sombras dos espelhos, a tensão aumentava. O que deveria ser uma humilhação para ela logo se voltaria contra ele. Após o pequeno incidente, a academia voltou ao seu ritmo normal, mas John Miller não havia percebido que todos os olhares ainda estavam fixos nele. Ele pensou ter afirmado sua dominância, mas não se deu conta de que acabará de desencadear um jogo de paciência e estratégia no qual seria o perdedor inesperado. Raquel Thompson retomou seu treino como se nada tivesse acontecido, mas sua mente calculava cada movimento. Ela sabia que a arrogância de John não era incomum e que ele se achava intocável. Optou por não reagir no momento. Afinal, humilhação por meio da força bruta não era o seu método. Poucos minutos depois, ouviu-se um estrondo metálico. John havia deixado cair uma barra e tropeçado desajeitadamente. Os outros membros da plateia caíram na gargalhada. Raquel aproximou-se calmamente, pegou a barra e entregou-a a John, olhando diretamente nos olhos. Você deveria ter mais cuidado, disse ela em voz baixa, mas firme. John caiu na gargalhada, pensando que era mais uma provocação. Ah, você é o treinador? Deveria aprender a falar com um pouco mais de confiança. Foi naquele exato momento que ela tomou a decisão que mudaria a dinâmica da sala. Raquel discretamente pegou o celular e enviou uma mensagem rápida. Poucos minutos depois, um jovem policial entrou na sala. Era ele, um estagiário de sua unidade, responsável por investigar denúncias relativas a incidentes públicos. John, ainda pensando que estava zombando dela, continuou com suas provocações, sem perceber que acabará de ser observado por alguém autorizado a agir. Raquel, com calma cirúrgica, esperou que ele ultrapassasse os limites. E quando ele o fez, rindo alto demais e esbarrando em outro membro, ela interveio com autoridade. Senhor Miller, terei que pedir que o senhor se retire da sala por violar as regras. Seu tom não deixava margem para discussão. O rosto de John empalideceu ligeiramente. Ninguém na sala jamais tinha visto Raquel Thompson nesse papel, e o efeito foi imediato. Ele percebeu tarde demais que havia subestimado o capitão e que sua arrogância lhe custaria muito mais do que mera humilhação. Era o início de uma lição que ele jamais esqueceria. Após ser escoltado para fora da sala pelo estagiário, John Miller ficou furioso. Murmurou insultos, repreendendo-se mentalmente por ter se sentido humilhado na frente de todos. Mas ele ainda não sabia quem era realmente Raquel Thompson. Enquanto isso, Raquel retomou seu treinamento com uma compostura inabalável. Sua mente já trabalhava no que viria a seguir. Ela não se contentaria com uma simples surra pública. John precisava entender a gravidade de sua arrogância, mas de uma forma que o fizesse refletir sobre isso de maneira duradoura. No dia seguinte, John voltou à academia, confiante de que o incidente havia ficado para trás. Ele encontrou Raquel perto dos pesos livres. Desta vez, ela estava acompanhada por vários frequentadores assíduos da academia, e seu olhar não deixava dúvidas sobre sua autoridade. Bom dia, Sr. Miller, disse ela calmamente. Antes de começar seu treino, devo lembrá-lo de que seu comportamento ontem constituiu uma violação das regras da academia e uma falta de respeito para com os outros membros.
John zombou, pensando que era uma mera formalidade. Mas então Raquel tirou um pequeno caderno no qual havia escrito todos os incidentes e reclamações recebidos sobre ele nos últimos meses. Os detalhes eram precisos e várias testemunhas estavam prontas para confirmar seu comportamento. Se você insistir, será suspenso da sala por tempo indeterminado, continuou Raquel. E tenho certeza de que ninguém aqui gostaria que isso acontecesse. Pela primeira vez, John sentiu o pânico se instalar. Seu orgulho e arrogância já não eram suficientes. Ele percebeu que havia subestimado alguém que considerava fraco. O capitão detinha não apenas poder moral sobre ele, mas também controle administrativo e social. Naquele instante, Raquel lançou-lhe um último olhar, uma mistura de calma e desafio. Nunca é tarde demais para mudar, Sr. Miller. A questão é, o senhor realmente quer aprender a respeitar os outros, ou prefere continuar a humilhar e a se rebaixar ainda mais? John baixou os olhos, compreendendo pela primeira vez que não tinha mais o controle da situação. A vingança não se limitava à mera humilhação pública, provinha de uma força silenciosa e metódica, ponto que ele nunca tinha visto antes. Poucos dias depois, a academia organizou um evento mensal, uma competição amigável entre os membros, destinada a testar força e resistência. John Miller, confiante em suas habilidades, inscreveu-se imediatamente, pensando que era sua chance de recuperar a vantagem e brilhar diante de todos. Raquel, bem ciente da presença dele, havia planejado uma abordagem sutil, porém decisiva. Ela sabia que colocar John frente a frente com seus colegas seria a melhor maneira de fazê-lo entender a extensão de sua arrogância. Quando a competição começou, John zombou abertamente dos outros participantes, exibindo sua arrogância habitual. Mas cada erro que ele cometia, uma barra mal levantada, um peso que escorregava, era notado por Raquel, que permanecia discreta, porém vigilante. Ela deixava John acreditar que estava no controle, quando, na realidade, era ela quem orquestrava tudo. O momento decisivo ocorreu durante a prova final, um circuito que combinava força, agilidade e resistência. Raquel assumiu o posto de juiz oficial e a competição se desenrolou diante de seus olhos. John, querendo demonstrar sua superioridade, tentou trapacear sutilmente, alterando sua pontuação. Foi então que Raquel fez sua jogada, com calma e autoridade. Ela revelou à Assembleia que John Miller havia infringido as regras e perturbado a competição. As testemunhas que presenciaram suas ações foram solicitadas a confirmar os fatos. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Os frequentadores habituais trocaram olhares incrédulos. John, vermelho de vergonha, percebeu que não podia mais se safar com sua arrogância. Raquel, com um gesto simples, impôs a punição. John foi desclassificado e suspenso temporariamente do local por infringir as regras e por conduta inadequada. Pela primeira vez, John sentiu o peso da humilhação. Mas o que mais o impressionou foi o olhar calmo e inabalável de Raquel. Ela não apenas puniu seu comportamento, ela demonstrou publicamente que autoridade e paciência podem superar a arrogância e a violência verbal. Enquanto John saía da sala, murmurando desculpas em voz baixa, Raquel retomou seu treino. Cada movimento de seus músculos refletia o controle e a disciplina que ela personificava. E na sala, uma mensagem agora era clara para todos. Nenhuma arrogância, nenhum desprezo, ficará impune diante da justiça e do respeito. Nos dias que se seguiram ao incidente, John Miller evitou a academia. Seu orgulho estava ferido e pela primeira vez, ele refletiu seriamente sobre suas ações. As provocações que ele considerara insignificantes finalmente o alcançaram. Mas em vez de remoer a raiva, uma parte dele começou a compreender o poder da disciplina e do respeito que Raquel personificava. Certa manhã, algumas semanas depois, ele decidiu voltar. Desta vez, seu comportamento era diferente. O sorriso arrogante havia desaparecido, substituído por um nervosismo quase humilde. Raquel, ao vê-lo retornar, olhou para ele, mas não disse nada. Ela sabia que a verdadeira lição tinha que vir de dentro dele. John deu um passo à frente timidamente. Capitão Thompson. Eu queria me desculpar pelo meu comportamento. Fui desrespeitoso e arrogante. Eu entendo agora que estava errado. Raquel o observou por um instante, avaliando a sinceridade de suas palavras. Então, calmamente respondeu. Um pedido de desculpas é um bom começo, Sr. Miller. Mas o respeito se demonstra por meio de ações, não apenas por palavras. Demonstre-o e encontrará seu lugar aqui sem conflitos. John assentiu com a cabeça, sentindo pela primeira vez o peso e o valor da humildade. Nas semanas seguintes ele mudou seu comportamento, ajudou outros membros do grupo, parou de zombar deles e começou a encorajar aqueles que estavam com dificuldades.
Gradualmente, sua reputação se transformou de um homem arrogante para alguém que aprendeu com seus erros. Quanto a Raquel Thompson, ela retomou seu treinamento diário com o mesmo rigor, sabendo que sua paciência e autoridade haviam ensinado uma lição que duraria muito mais do que o próprio incidente. Ela havia provado que um verdadeiro líder não é medido pela força física, mas sim pela autocontrole, justiça e coragem moral. E na academia, todos os membros agora se lembravam daquele dia em que a arrogância encontrou seu fim. A verdadeira autoridade, gravando na mente de todos a importância do respeito e da disciplina.